O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 28 de maio. Sítio Burle Marx é incluído entre os 25 jardins mais extraordinários do mundo pelo New York Times. Amanhã tem facilita imposto de renda nas estações do metrô da Barra e Largo da Carioca para quem ainda tem dúvidas no preenchimento. A Armação dos Búzios é a cidade mais desenvolvida socioeconomicamente da região dos lagos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Comissão de Assuntos Municipais quer se reunir com a Secretaria Estadual de Fazenda e gestores municipais para tentar agilizar o repasse dos recursos do ICMS ecológico. Mais de 20 representações dos municípios, da sociedade civil organizada e estudantes discutiram o fortalecimento desse tributo no Estado em audiência pública no plenário da Alerj. Criado em 2007, o ICMS ecológico é um mecanismo tributário que busca incentivar os municípios a promoverem ações de preservação dos recursos naturais, como a proteção legal de áreas naturais ou o tratamento de lixo e esgotos sanitários. Segundo o deputado Yuri, responsável pela audiência, 2,5% do ICMS arrecadado pelo Estado é reservado ao critério ambiental. E com a mudança proposta pela reforma tributária, é fundamental aperfeiçoar desde já o ICMS ecológico para não haver prejuízo lá na frente. O ICMS ecológico é uma boa prática do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem vários outros estados que possuem também esse mecanismo, mas aqui no Rio de Janeiro realmente a gente tem um caso de sucesso. Só que precisa ser aperfeiçoado. E com o advento dessa reforma tributária que vai transformar o ICMS em IBS, é fundamental que essa casa já se antecipe no debate junto aos municípios, às organizações, aos gestores, aos pesquisadores, aos ambientalistas, para que nós possamos construir uma proposta que aperfeiçoe esse ICMS ecológico, logo fortaleça as políticas de preservação e também de conservação no Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Ciências Biológicas, Emiliano Reis explicou que a partir de 2026 já começa a transição para transformar o ICMS em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, proposto pela reforma tributária. E de 2029 a 2032, as alíquotas já serão reduzidas em 10%, com cobrança gradual do IBS. Por isso, esse debate é fundamental e precisa contar com a participação dos municípios. O ICMS ecológico auxilia os municípios no cumprimento da agenda das ODS, porque todos os indicadores que hoje estão em vigor são atrelados a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, através das políticas públicas que os municípios vão desenvolvendo no seu território e pontuam no ICMS ecológico, também auxiliam no cumprimento das ODS. Vou dar o exemplo: programa de coleta seletiva com inclusão de catador, as unidades de conservação, o tratamento do esgoto, daquelas cidades. A secretária de Meio Ambiente de Sapucaia compartilhou as experiências do município, que é uma referência em pontuação do ICMS ecológico, e ressaltou que esse imposto tem sido fundamental para o desenvolvimento ambiental do município. Laíse também falou da importância de promover a consciência ambiental da população e de ter projetos executivos prontos para a implementação das ações quando o recurso chegar. Hoje em Sapucaia também a gente conta com uma cooperativa de catadores que abrange todo o território, mas ela está instalada somente em Sapucaia e com o porta a porta somente em Sapucaia. E esses catadores, eles precisam dessa separação lá na fonte, que é onde a gente fala da educação ambiental, para eles estar sobrevivendo com esse subsídio dessa venda desses materiais. Uma vez que você trabalha a educação, você vai trabalhar todo o manejo de como isso deve ser feito, Você vai explicar às pessoas como deve ser feito, qual a melhor forma de ser feito e mudar a cultura, porque as pessoas vivem no mundo de uma cultura do passado. Acha, eu fazia isso, eu posso continuar fazendo. Não, a gente precisa de aprimorar e mudar essa cultura da população. A presidente do Comitê Piabanha reforçou que o grupo vem investindo em projetos de saneamento e ações voltadas para unidades de conservação, que ajudam os municípios a pontuarem melhor no ICMS ecológico. Mas também lembrou que é muito importante que os municípios façam a sua parte, principalmente na questão dos resíduos sólidos, que ainda é um ponto que precisa avançar. Cada município fazer a sua parte,
Nós gostaríamos mais de, assim, de uma pontuação maior, por exemplo, em resíduos sólidos, né? Porque assim, nós vemos os municípios trabalhando pouco esses resíduos sólidos, né? Nós temos muito lixo na beira dos rios, nós temos falta de cuidados que a gente acha, até por um entendimento, por uma educação. Você vê os próprios municípios colocando suas lixeiras na beira do rio. Então, como resolver isso, né? A comissão vai criar um grupo de trabalho para pensar em uma proposta única do ICMS ecológico no Estado e também se reunir com a Secretaria de Fazenda e com o CEPERJ para discutir sobre transparência nos repasses e tentar minimizar a burocracia da transferência. O principal encaminhamento é buscar uma reunião com a Secretaria de Fazenda do Estado, juntar os gestores e as gestoras municipais, os secretários e secretárias, para que a gente possa conversar sobre a burocracia do repasse desses recursos do ICMS ecológico. E isso foi demonstrado aqui por muitos gestores. Mas o principal mesmo, nesse advento da mudança da reforma tributária e no fortalecimento dessa política de compensação de preservação e conservação ambiental, foi criar um grupo de trabalho, um trabalho bem operativo, para que a gente possa juntar todas as propostas que tramitam aqui na casa sobre o ICMS ecológico e todas as propostas que chegaram nessa audiência pública sobre o que ele pode ser. Tem sido cada vez maior a identificação de casos de autismo em todo o mundo. Mas como entender as principais limitações e desafios sendo uma pessoa neurotípica? O repórter Paulo Vitor Viviani está com o escritor Tiago Prado e vai falar sobre o livro que apresenta outra realidade de quem vive no espectro autista. Bom dia, PV. Olá, bom dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os dados divulgados pelo IBGE na semana passada, Vicente, apontam que são aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no Brasil com transtorno do espectro autista, aproximadamente aí 1% da população do nosso país, né? E esse tema tem sido cada vez mais debatido, mais discutido, dando luz, dando visibilidade a esse tema tão importante, falando sobre inclusão, né? E hoje a gente está aqui com o Tiago Prado, que é escritor e multiartista, que escreveu o livro Que Será, Será, que a gente vai conversar aqui hoje. Bom dia, Tiago. Conta um pouco mais a respeito desse livro, o que você espera alcançar também com essa obra. Bom dia a todos. Bom, esse livro, O Que Será, Será, ele é um livro que ele começa a partir de uma indagação com relação aos sonhos, né? Qual a importância da gente sonhar, né? E a partir disso, né, eu vou tratar a partir, é claro, de uma vivência de uma pessoa autista, né? Mas falando com todas as pessoas, né? Eu, inclusive, quando eu comecei a escrever o livro, né, eu tinha a ideia de que eu estaria falando somente com pessoas próximas à minha geração, né, com uma vivência muito próxima à minha, mas eu entendi depois do lançamento do livro, né, desde o primeiro livro, que é O Mal Secreto, esse aqui ele faz a continuação direta desse primeiro livro, eu entendi que ele consegue falar com pessoas de 18 a 80 anos, das mais variadas formações, né? E, né, no caso de Que Será, Será, falando então a partir dessa questão da importância da gente sonhar, né? E aí trazendo em fragmentos, né, reflexões sobre a importância, por exemplo, da arte na nossa vida, né? E aí, por exemplo, a partir do olhar sobre o cotidiano, né? O olhar sobre aquilo que a gente considera como uma coisa ordinária, mas a importância de, por exemplo, da gente olhar para um céu azul como o dia que a gente está hoje, né? Mas a gente olhar sobre um olhar extraordinário a partir disso, sabe? E Vicente, eu falei anteriormente esse número, né, de 2,5 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Esse número aumentou, tá? Mas não quer dizer que o número de autistas tenha aumentado, né? E sim que o diagnóstico e a consciência da população a respeito desse tema e a busca por um diagnóstico também melhorou, né? Qual é essa relação? Você também passou por essa situação, né? Teve um diagnóstico tardio. Como é que foi esse processo para você? Bom, começou primeiro assim, a sensação que vem desde lá da infância de sempre sentir que tinha alguma coisa diferente, mas a gente não saber o que é, né? Isso é comum em pessoas com diagnóstico tardio, né? Sempre conviver com esse sentimento, né? Mas quando chegou em 2020, né, a gente já estava ali na pandemia, né?
e aí já com um tempo diferente, né, que a gente passou a ter um tempo de reflexão, né, a gente viveu um momento de maior introspecção, eu busquei uma terapeuta justamente buscando isso, né, saber o que havia de diferente ali, né. Mas era uma terapeuta que não tinha conhecimento sobre TEA, aliás, isso é muito comum, né. A gente ainda tem essa questão, né? Muitos profissionais da área de saúde não têm conhecimento sobre o assunto e isso inviabiliza justamente a chegada ao diagnóstico para muitas pessoas, né? No meu caso, isso veio ainda de um contato com um psiquiatra, que também iniciou naquele mesmo período em 2020, até chegar em 2023, já com quase 39 anos, foi aí que eu cheguei ao meu diagnóstico finalmente, e foi justamente quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, que foi O Mal Secreto, como eu citei, e aí foi justamente durante essa escrita que eu comecei a ter contato com essas questões do TEA, comecei a me entender como pessoa autista, e aí quando eu cheguei a Que Será, Será, eu já tinha alguma noção melhor enquanto pessoa autista e aí pude até escrever um pouco mais sobre isso também. E, Tiago, é um debate cada vez mais frequente na nossa sociedade, né? Qual a importância de jogar luz, dar visibilidade a esse tema para trazer mais inclusão para essas pessoas? Bom, primeiro porque, como já foi dito, né, no início dessa matéria, né, é um número muito grande de pessoas dentro da nossa população, né? E cada vez mais, né, apesar de toda a dificuldade que se tem para se chegar ainda ao diagnóstico, né, por vários motivos, né, inclusive a questão de acesso mesmo ao sistema de saúde, né, tanto privado como público, para poder se chegar a isso, né, é muito importante que a sociedade acompanhe os avanços, né, na área científica, né? Então, assim, no mundo inteiro está acontecendo isso. O mundo inteiro está tomando conhecimento que existem mais pessoas na sociedade que são pessoas autistas, né? E a sociedade precisa acompanhar isso, inclusive na questão da legislação, né? Então, por exemplo, a primeira legislação específica que foi feita especificamente para pessoas autistas, ela surgiu somente em 2009, que foi no Reino Unido. Então, assim, ela é muito recente, né? Daí a importância, por exemplo, de que pessoas autistas também participem ativamente na criação de leis que que estejam prevendo já como vai acontecer na sociedade a inclusão de pessoas autistas, o acesso, por exemplo, ao diagnóstico, que não seja um diagnóstico tardio, como é o caso da minha geração, que está tendo esse acesso tardio, porque com o acesso acontecendo com os bebês, por exemplo, com ainda criança, você garante uma série de benefícios a essas pessoas, que, por exemplo, elas consigam se desenvolver de uma forma mais inclusiva na sociedade, né? A questão, por exemplo, do emprego, que o emprego seja, de fato, que traga condições de saúde, de bem-estar para aquela pessoa, né? Que seja, inclusive, para a própria sociedade, porque isso reverte para a própria sociedade, né? Um emprego com boas condições para a pessoa autista, ele vai repercutir também em maior produtividade, obviamente, para o próprio mercado de trabalho, sabe? E também as condições de moradia, pessoas autistas, por exemplo, em condições que são de nível 2 e nível 3, muitas vezes elas precisam de moradia assistida. Então, existem outras condições dentro do espectro, que é muito amplo, que precisam ser consideradas. Perfeito. É um assunto que precisa ainda ser muito debatido pela sociedade. Aqui no Parlamento Fluminense, na Alerj, muitas comissões discutem esse tema, né? Há muitas audiências públicas, muitos debates. E como o Tiago disse, a participação dessas pessoas com o transtorno do espectro autista é muito importante justamente para produzir, né, para essas políticas públicas voltadas para a inclusão. Aqui o livro de Tiago, Que Será, Será, que é multiartista, ele que fez a capa também, né, Tiago? Vicente, volto com você no estúdio.
É isso aí, PV, aqui a Alerj, que discute muito esse assunto com a comissão do deficiente, né, da pessoa com deficiência, e é um assunto que precisa realmente muita discussão e leis mais amplas para, enfim, proteger essas pessoas. Muito obrigado, agradece aí o Tiago. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Contagem regressiva para a entrega do imposto de renda. Quem ainda tem dúvidas pode ter auxílio na última edição do Facilita Imposto de Renda em 2 estações do metrô. Tanto no Jardim Oceânico quanto no Largo da Carioca, consultores do Conselho Regional de Contabilidade do Rio estarão à disposição para esclarecer sobre o preenchimento da declaração anual. A atividade acontecerá das 9 da manhã às 3 da tarde. A entrega do imposto de renda para a Receita vai somente até sexta. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2021, o sítio Burle Marx acaba de ser incluído entre os 25 jardins mais extraordinários do mundo pelo New York Times. Listado na 12ª posição pelo jornal norte-americano, o sítio de Guaratiba, hoje administrado pelo IPHAN, era a antiga residência do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx. A matéria exalta o pai do design moderno de jardins tropicais e destaca que o paisagista cultivou e estudou mais de 3.500 espécies de plantas da América Central e do Sul. Com ingresso a R$10, o sítio pode ser visitado de terça a sábado. O percurso de seus jardins, viveiros de plantas, 7 edificações e 6 lagos dura em torno de 90 minutos a pé. A Armação dos Búzios é a cidade da região dos lagos mais desenvolvida socioeconomicamente, segundo o levantamento do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Búzios também subiu no ranking estadual. Entre os 92 municípios fluminenses, pulou da 24ª para a 12ª posição. Colaboraram para este resultado o calendário de eventos, além de intensa temporada de cruzeiros e obras de infraestrutura, mobilidade e ações de capacitação para empreendedores. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela todas as cidades aí do interior com tempo nublado nesse momento. São Fidélis 21 graus, São João da Barra 23 graus nesse momento, Três Rios 20 graus, Vassouras também 20 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Central do Brasil no centro do Rio. Mais uma manhã bonita de sol. A temperatura subiu um pouco em relação a ontem. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 32 graus e não há previsão de chuva para hoje. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!